Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Amém? Eu quero ler com vocês a partir do verso 9. Que você continue a tua adoração, tua glorificação ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Atos 27, versículo 9. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido e continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo do Yom-Kippur ou do jejum, como algumas versões estão escritas, Paulo os advertiu: homens, percebo que nossa viagem se transformará em uma catástrofe, não apenas pela perda da carga e do navio, mas também pela vida de todos nós. Entretanto, o oficial deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que às palavras de Paulo. Além do mais, pelo fato de o porto não estar bem equipado para o inverno, a maioria decidiu partir dali com a esperança de chegar a Fenícia, outro porto de Creta, e passar o inverno ali, um lugar protegido dos ventos do sudoeste e noroeste. Assim que uma brisa suave do sul começou a soprar, eles imaginaram poder alcançar seu objetivo. Portanto, levantaram a âncora e começaram a costear Creta, bem próximo da praia. Pouco tempo depois, um vento do nordeste soprou a partir da terra, forte e impetuoso, atingindo-nos. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir ao vento. Portanto, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e nos abençoa nessa manhã com a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje em dia, nossa sociedade, ela vive muita informação. Ela tem o privilégio de ser uma geração muito bem informada. Eu estava vendo essa semana uma pesquisa onde as campanhas de saúde dizem que nunca se viu tanto fracasso nas campanhas de saúde. O ano passado, alguns anos atrás, foi feita uma campanha para vacinar adolescentes, para que elas não tivessem problemas futuros, para que elas não sofressem de câncer do útero por causa de uma enfermidade passada através do sexo. A pesquisa mostra que pouquíssimas pessoas se vacinaram. Poucos pais levaram seus filhos para vacinar. E a pergunta era: não levaram porque não sabiam ou porque não quiseram? E a maioria deles disseram que não souberam. Uma sociedade que hoje, qualquer informação que ela queira, ela acessa o Google. As redes sociais compartilham informações. Você entra nas páginas de jornalismo e você tem ali informações do mundo todo. Mas a nossa geração é extremamente ignorante. A nossa sociedade hoje tem acessos a milhares e milhares de livros, mas ela não lê. A nossa sociedade tem recursos e mais recursos para investir em tantas coisas, mas não querem investir. Hoje, falamos de liberdade, mas somos escravos do consumismo, somos escravos das ofertas e das promoções. Andamos no shopping como se fôssemos zumbis, sem cérebro, sendo manipulados pelas vitrines das lojas.
E quando não somos manipulados pelas vitrines, somos manipulados pelos anúncios de televisão. Falamos de liberdade, mas estamos escravos o tempo todo de desejos e vontades. Falamos de liberdade, mas o tempo todo estamos debaixo de uma ordem, que quando não vem de fora, vem de dentro de nós. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão? Quantas pessoas estão tendo síndrome do pânico? Quantas pessoas estão extremamente perturbadas? E aí, quando se faz uma pesquisa, como foi feita essa semana do Datafolha, onde a maioria das pessoas não confiam na polícia militar. Em alguns casos, confiam mais nos bandidos do que na própria polícia. Dados. Nós falamos de liberdade. Mas que liberdade? As pessoas dizem que a felicidade está na liberdade. Mas a verdade é que ninguém encontrou a liberdade. Por isso, você não encontra pessoas plenamente felizes. As pessoas querem se livrar da ordem do pai, da mãe, mas quando saem de casa, se submetem à ordem da esposa ou do marido. Algumas pessoas não querem dar satisfação para os amigos, mas quando se afastam dos amigos, se envolve com os filhos. O tempo todo, nós prestamos conta. Antigamente, se alguém chegasse para você e dissesse: o que você comeu hoje? Você ia dizer assim: o que você tem a ver com isso? Hoje, nós postamos na rede social o que almoçamos, o que jantamos, até a ceia da noite nós mostramos para as pessoas. E falamos que somos livres. Antigamente, nós queríamos privacidade, hoje batemos fotos e mandamos para todo mundo aonde nós estamos, o que estamos fazendo, com quem nós estamos. Você está entendendo? Liberdade essa que o tempo todo nós estamos falando que temos. Liberdade essa que o tempo todo falamos e batemos no peito que somos livres, mas estamos presos, só substituímos o cativeiro. Porque nós não sabemos usar a liberdade, nós não sabemos ter o poder de decidir. Nós precisamos sempre que alguém decida por nós. O que você acha de eu comprar esse carro? O que você acha dessa cor? Você acha que o vestido ficou bonito? Você acha que o meu cabelo ficou bonito? Fiz a sobrancelha e você achou que ficou bonita? Rapei a cabeça, o que você acha? O tempo todo a gente está pedindo para alguém uma informação. E pouquíssimas vezes nós colocamos algo no corpo e dissemos: tá bom, é assim mesmo que eu quero me vestir. Compramos e não pedimos opinião de ninguém. Não, sempre alguém tem que opinar. Sempre alguém tem que dar um palpite. Sempre alguém tem que falar alguma coisa. Que liberdade é essa? Que se você quiser pular do precipício, você pula e ninguém vai ter poder de dizer para você: não pula não. De vender o carro e querer andar de a pé e dizer assim: não, e a tua família? Como que ela vai ficar? Nós temos essa liberdade? Temos a liberdade de comprar, de vender, de fazer, de comer? Não temos. E exatamente por isso que nós temos que fazer a escolha. Eu me livro disso, mas substituo pelo quê? Você quer se livrar de algo, mas o que é que você vai colocar no lugar? Porque querendo ou não, nós vamos colocar alguma coisa no lugar. Nós vamos substituir por alguma coisa.
Acontece que muitas pessoas estão substituindo por coisas piores. O marido que está insatisfeito com a esposa, ele substitui por outra. E muitas vezes a outra é pior. O jovem quer substituir a família pelo prazer de estar livre, dono do seu nariz. Mas nós sabemos que ele substitui a responsabilidade de prestar contas à família, mas agora ele assume as contas. E tem que prestar conta ao banco, ao condomínio. Ele não presta contas ao pai, mas agora ele presta contas ao patrão. Agora ele presta conta a uma sociedade. Nós substituímos e substituímos pelo quê? Está entendendo? A nossa felicidade não está na liberdade, mas a nossa felicidade está naquilo que eu escolho para substituir aquilo que me oprimia. Quando nós olhamos as histórias de governos opressores, nós vemos que o povo queria substituir um tipo de governo por causa da opressão, mas quem o substituía era muito mais opressor. E o povo gostava. É histórico. Nós vivemos uma ditadura no nosso país, onde nós queríamos que o governo militar saísse, porque era um governo opressor, e escolhemos um governo presidencialista, que só coloca impostos e mais impostos, impostos e mais impostos, impostos e mais impostos, que praticamente levam o nosso salário todo. E nós ficamos felizes. Não queremos as bombas, não queremos o exército, não queremos os carros de guerra, mas queremos partidos, queremos governantes corruptos, queremos pessoas interesseiras e pessoas que pensam somente nelas. Trocamos pelo quê? Que liberdade nós temos? Temos a liberdade de ir e vir. Se antigamente eu não podia sair na rua porque haviam tanques de guerra, hoje eu não saio à rua porque tem bandidos que não têm medo da lei, que não têm medo da justiça. Antigamente tinha medo porque todos os homens andavam armados. Hoje nós não sabemos quem estão armados. E achamos que na nossa liberdade podemos discutir e dar a nossa opinião para quem a gente quiser, até que a gente tome um tiro na cara porque nós encontramos a pessoa errada. Antigamente nós só sabíamos quem eram os bandidos. Agora temos medo porque não sabemos onde eles estão. Que liberdade. Ô pastor, desse jeito o senhor me deixa com medo. Eu quero que você reflita, porque desde que nascemos, nós estamos substituindo o comando. Desde que nascemos, estamos escolhendo quem vai nos governar. Se somos uma criança egoísta, nossos pais dizem, não pode ser egoísta, menino, você tem que dividir com o amiguinho. E aí a gente escolhe, divido ou não divido? Alguns escolhem, divido, outros não. A mãe diz assim, comer isso faz mal, comer isso faz bem. Você substitui uma coisa pela outra, porém, é nosso poder de escolha. Quero ficar dominado pelo cachorro quente, hambúrguer e batata frita, ou quero ser dominado pelo brócolis, salada e tomate. Quero ser dominado pela carne de animais, quero ficar dominado por vegetais. Quero ficar dominado pela preguiça, pelo sofá e pelo sedentarismo, ou quero ser dominado pelas academias e os personagens treino. A gente escolhe.
Está entendendo? A gente escolhe. Quero ficar dominado pelo trânsito, ou quero ser dominado pelo medo de passar de moto no meio de carros que podem a qualquer momento me atacar, me atingir e me matar. Prefiro passar horas sentados em segurança ou passar minutos correndo risco de morrer. Escolhas. Escolhas que fazemos o tempo todo. E que a escolha que eu faço vai determinar para onde eu vou e como eu vou. E muitas pessoas não estão preocupadas nisso. Muitas não estão preocupadas em ir e como ir. Querem ir de qualquer jeito. A palavra do Senhor que nós lemos mostra claramente isso. A gente vê Paulo, um homem de Deus, um homem abençoado, que tinha nele a presença de Deus. E a presença de Deus o levava para todos os lugares, inclusive aos lugares que eram perigosos a ele, que era hostil. Deus dizia assim: olha, você vai a Jerusalém. E ele mesmo dizia assim: eu não sei o que eu vou encontrar em Jerusalém, mas o Espírito de Deus diz que lá em Jerusalém eu vou encontrar açoites e prisões. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu escolho fazer o que Deus falou que eu tenho que fazer. Quando açoitado e preso, o Espírito de Deus diz: apela para César. E ele apela para César. O tempo todo, o Espírito de Deus falando ao coração dele. Nós não queremos que Deus fale para nós coisas que vão piorar nossa vida. Nós queremos que Deus fale coisas que vão melhorar a nossa vida. Acontece que Deus olha para nós e enxerga em nós os propósitos que temos. E sabe que se nós nos deixarmos ir pelas vontades que temos, muitas vezes vamos até chegar a determinado lugar, mas infeliz, porque não há propósito. E nós vamos chegar lá e vamos dizer: cheguei até aqui para quê? Por quê? Então Paulo entendia que viver com a orientação de Deus, às vezes, as coisas não seriam tão boas como ele imaginava ser. Porém, um homem que passou toda a vida dele vivendo fora de um propósito, ele estava disposto a morrer por um propósito. É bem diferente. Ele passou a vida inteira fazendo algo sem propósito. E ele substituiu a escravidão da religião por uma liberdade de servir a Deus, mesmo que morrer por aquele propósito. Mas ele prefere morrer pelo propósito do que passar a vida inteira vivendo sem propósito. Paulo entra num navio e Paulo percebe que as coisas não estão boas. As coisas não estão acontecendo na normalidade. E eles percebem que os homens que trabalhavam naquele navio, eles meio que se achavam, talvez, muito fortes, muito poderosos, muito entendidos, mas que de alguma forma estavam escravos de um dono de navio, estavam escravos de um piloto do navio, do comandante do navio. Eles estavam escravos do medo da meteorologia. Nós vamos ficar nesse porto. Vamos ficar aqui, mas aqui não tem estrutura. Aqui não tem nada que possa nos proteger do inverno que vai vir. Mas aí Deus fala para Paulo assim: fala para esses homens, fica aqui. Que por mais que seja difícil passar o inverno aqui, aqui é seguro para vocês. E às vezes nós não queremos isso. Nós queremos a liberdade. Mas a liberdade não existe. Está entendendo? A liberdade não existe. O que existe? O poder de tomar a decisão certa. Que muitas vezes eu e você não tomamos por quê? Porque estamos fazendo segundo os nossos olhos. E não segundo a orientação de Deus.
O que Deus estava propondo não era muito bom, mas era melhor. Era melhor do que entrar num navio e ser pego por uma tempestade. Era melhor do que ver um navio afundar. Era melhor do que ver um navio se estourar nas pedras. Era melhor do que morrer afogado numa praia. Era melhor. Viva o inverno, viva a dificuldade, passe pelo que tem que passar, mas não morra no mar. Passe a luta que tiver que passar, são meses de dificuldade, mas não morra à deriva. Paulo fala para eles, Deus falou para a gente ficar aqui. E eles não quiseram ouvir, porque o dono do navio não quis ouvir, porque o comandante não quis ouvir. Mas aí aconteceu algo que enganou a eles e engana a nós, a brisa suave. Deus nos dá uma orientação e nós não ouvimos a orientação de Deus, preferimos ouvir a orientação de tudo aquilo que está sobre nós. Mesmo que haja dúvida no nosso coração, aí vem a brisa. E quando vem a brisa, a gente olha e fala assim, para que eu vou seguir a Deus, se está tendo uma brisa? Vamos entrar no barco e vamos correr até o lugar que nós precisamos estar, porque é brisa. Mas Deus tinha falado, fica aqui. Fica aqui. Mas Deus falou isso, mas isso não é bom. A brisa mostra que o bom é entrar e fazer o que os outros querem que eu faça. Eles entraram no barco, e quando eles começaram a navegar, acabou a brisa, e veio a tempestade. E quando veio a tempestade, eles lutaram até não ter mais forças, até que eles ficaram à deriva. A mensagem hoje é para mostrar para você, você vai substituir a tua liberdade de escolha, vai fazer você substituir um opressor pelo quê? Viver segundo ao que os outros vão dizer, ou ao que Deus está falando? Tomar decisões, por mais difíceis que sejam, tomá-las com orientação de Deus, ou somente pela opinião que as pessoas têm. Tem gente escolhendo igreja desse jeito. As pessoas dizem assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O que Deus está falando? Tem pessoas escolhendo o trabalho desse jeito. Você tem jeito para isso. Você tem jeito para aquilo. O que Deus diz que você tem? Jeito para quê? As pessoas estão dizendo para você assim, vende isso, larga isso. E o que Deus está falando para você? Porque na liberdade de escolha, você tem a liberdade de escolha. Essa é a única liberdade que você tem. Quem vai governar sobre você? Havia um pensador no século XVI, 1500 e alguma coisa, que dizia assim, você só precisa escolher se você quer senhores para governar você, ou um senhor. Você quer senhores ou um senhor? E nós, muitas vezes, não paramos para pensar nisso. Você quer senhores ou um senhor? A nossa vida é confusa porque não é um senhor que nos governa. São muitos senhores. São opiniões de muitas pessoas que influenciam a sua decisão. São desejos de muitas pessoas que influenciam a tua decisão. E você que tem a liberdade da escolha, mas é oprimido por muitos senhores, líderes e governantes, que você fica confuso. Uma hora você pensa em fazer isso, daqui a pouco você está pensando em fazer aquilo.
Daqui a pouco você está pensando naquilo outro. Daqui a pouco você está pensando diferente de novo. E aí, quando você passa a pensar mais de 4 caminhos, você entra em parafuso e diz: meu Deus, o que eu faço? Na última opção, você escolheu um governo. Na última opção. Nós vamos ao médico, esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de buscar a orientação de Deus. Vamos ao médico que diz que é uma virose. Aí a virose, que é a virose da outra virose. Aí vai no outro médico para procurar, que diz que é a virose da virose da virose. E a gente vai de médico em médico, e virose em virose. E um diz: eu acho que é isso, faça o exame isso. E aí você já toma umas 5 furadas daqui, 4 furadas de lá. E aí você vai, então tem que fazer aqui, mais 3 furadas daqui, mais 2 furadas de lá. E você vai virando uma peneira. E ele vai dizendo: não, é uma virose. E você não acredita no diagnóstico, porque os sintomas são fortes. E você está incomodado com o sintoma. E aí você procura um outro que diz: olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Até quando você cansa, dobra o teu joelho e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma luz, mostra o caminho, me cura. E aí, quando a gente para de resistir, a gente troca todos os senhores por um Senhor, que nos cura, ou que nos orienta o que fazer. Por que tem que ser assim? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os homens começam a ficar tão apavorados, porque o barco começa a ir em direção às pedras, que aí Deus fala para eles de novo: fala para o povo não pular. Fala para o povo ficar no barco até o fim. Porque é a única forma de poupar a vida deles. O que os homens fizeram? Os que se jogaram, morreram. Os que ouviram, ficaram e viveram. Nessa manhã, que você possa fazer a sua escolha. Que nessa manhã você possa optar de verdade para quem vai governar você. Porque não adianta ter muitos senhores. Temos que ter um Senhor. Que você, que vai ter que se submeter a essas lideranças, a esses governos, que você possa ter a liberdade de escolher um que governe você. Um que decida o caminho para a sua vida. Às vezes eu vejo assim, são tantas pessoas querendo ser pastores, quantas pessoas querendo ser líderes, não tem propósito na vida delas isso. Tem gente que acha que tem dom de cura, quer ser pastor. Pô, se Deus te deu um dom de cura, ora pelos doentes, vai fazer capelania, porque aonde que estão os doentes? No hospital. Quero ser pastor. Olha, eu tenho o dom de interceder. Poxa, então vai lá para a sala, lá no fundo, se fecha na porta e ora. Intercede pela igreja, intercede pelos irmãos, intercede pelo pastor. Não quero ser pastor. Eu tenho o dom de ensinar. Por que você não é um professor na igreja? Por que você não ensina as pessoas? Por que você não pega as crianças e ensina? Não, tem que ser pastor. Hoje a gente está cheio de gente sem propósito. Gente que é mestre querendo ser pastor, gente que é intercessor querendo ser pastor, gente que é profeta querendo ser pastor. Calma, gente. Cada um precisa estar no seu propósito. Olha, Deus me deu um coração para fazer um trabalho social, vou ser pastor. Aí a igreja vira uma ONG. Nós precisamos entender isso, gente. Porque todas as vezes que eu olho para nós, para a nossa realidade, eu fico pensando assim, das pessoas que saíram com ambição ministerial, poderiam estar fazendo aqui o que fazem onde estão. Mas por quê? Porque não querem se submeter a ninguém. Substituíram o governo. Eu não quero o governo do pastor Marlon, eu quero o meu governo. Só que o meu governo está debaixo do governo de um monte de outras coisas. Escolhi pelo quê? Eu troquei pelo quê? Você trocou por nada, irmão. Você saiu de um propósito. Passou a fazer algo do teu jeito, aquilo que Deus estava tentando fazer do jeito dele.
Eu quero que essa igreja cresça, mas não que cresça somente nos números, mas eu quero que ela cresça em maturidade. Porque está um monte de gente assim, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão não sei o quê. Para! O que Deus está falando de você? O que Deus está pensando sobre você, das suas atitudes, das coisas que você tem feito, é o que importa. Se eu penso, não importa o que eu penso, não importa o que a pastora Márcia pensa, o que Deus pensa. E aí, às vezes, ela fala assim, eu não quero isso para a minha vida. Mas você não quer isso para a sua vida, mas isso é aprendizado. Mas não quero isso, então segue o governo que você quer. Escolha o que você quer para a sua vida. Mas não venha dizer depois que Deus não te ama. Que Deus não quer te abençoar. Porque a nossa felicidade não está na liberdade. Nossa felicidade está em quem nos governa. Em quem determina para onde eu vou e como eu faço. As decisões para a tua família, é o Senhor que vai determinar, não é você. Você pode dizer assim, eu vou seguir a isso. Você pode seguir a isso, irmão. Como eu já falei para vocês, você pode perder a tua alma. Porque perder a alma é você passar a vida inteira correndo atrás de algo que você acredita te fazer feliz, e não vai te fazer feliz. Então, em vez de você perder a alma correndo atrás de algo que você imagina que possa trazer felicidade, é muito mais fácil você aceitar o que Deus te coloca, mesmo que aquilo pareça ser ruim a princípio, mas é seguro para você. Se aqueles homens tivessem ouvido a orientação de Deus, com certeza eles estariam em segurança. Ah, mas eles iam passar frio. Eles iam passar frio, mas não iam morrer. Eles iam passar dificuldade, mas não iam ficar traumatizados. Eles não iam ficar humilhados. Eles não ficariam julgados como ficaram. Porque a palavra do Senhor diz que quando o navio estourou, eles tiveram que ficar na prainha. E ficaram o inverno todo, sem nenhuma estrutura. Eles tinham no outro lugar uma pequena estrutura. Agora eles ficaram num lugar que não tem estrutura nenhuma. A nossa teimosia nos leva para esses lugares. Lugares que não podem nos fornecer o básico. Sendo que Deus quer nos levar para lugares que pelo menos o básico você tem. O básico você tem, até que venha um novo tempo. Até que venha uma nova hora. E Deus vai te conduzir para coisas melhores. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de sair com o barco. E o Espírito de Deus manda dizer, fica quietinho aí. Mas Deus, está a brisa, está tudo calmo. Fica quietinho aí, essa brisa é só para te enganar. Descansa, fica quietinho, sobreviva com o básico, até que venha a bonança e você possa tomar decisões. Agora não é hora. Que eu seja um homem, um profeta de Deus para você nessa manhã, para que você não saia substituindo a ordem de Deus pela opinião dos outros. Que você não venha substituir a ordem de Deus pelo que os outros pensam. Se Deus está falando, ouça a Deus. E olha, eu não sei, irmãos, porque eu ministro a palavra de Deus, eu venho aqui e semeio, e o Espírito de Deus vem e fala ao coração de vocês. Vocês é que sabem das decisões que vão tomar, vocês é que sabem das coisas que vão ter que fazer. Por isso, eu tenho que ter só o compromisso de vir aqui e falar o que Deus pôs no meu coração, e o que Deus pôs no meu coração é isso. Você fala de liberdade? Você não é livre. Você é livre quando você escolhe bem. Porque ser livre é escolher bem. Isso é ser livre. E tem muita gente dizendo, sou livre escolhendo mal. Sou livre, assisto um filme de terror. Pô, você escolheu bem pra caramba. Encheu tua cabeça de tranqueira. Encheu de lixo. Sou livre e escolhe fazer coisas que Deus nunca está. Ser livre, inteligente pra caramba.
muitas coisas não vão refletir na hora que você toma a decisão. Muitas coisas vão refletir depois que você sai com o barquinho na brisa. E depois que você sai na brisa, é que as coisas acontecem. Hoje, o Espírito de Deus está querendo falar para você, senhores ou Adonai? Senhores, governos ou um governo? Que nessa manhã, essa decisão você possa tomar. Porque essa é a liberdade que nós temos. Deus nos dá a direção, nós ouvimos, praticamos. Somos felizes. Nosso coração fica em paz. Nós sabemos que as coisas estão difíceis, mas nós estamos na vontade de Deus. Todas as vezes que me vi em momentos de dificuldade, olhava assim, estou em dificuldade, mas estou na vontade de Deus. Então, Deus vai cuidar de mim. E Deus sempre cuidou. Sempre cuidou. Sabe? Eu olho para vocês e vejo, muitas vezes, vocês em dificuldade. Essa semana a Celina teve uma luta lá com o netinho. Dificuldades. Mas melhor dificuldades com a orientação de Deus do que dificuldades ou brisas momentâneas que aparecem na nossa vida, mas que são armadilhas para nos levar para a tempestade. Que nessa manhã, esta palavra entre no teu coração. Dificuldades, insegurança. Dificuldades, mas com segurança. Lutas, mas com segurança. Para que depois a gente possa viver aquilo que Deus tem preparado de melhor para nós. Não quer dizer que isso é uma regra, quer dizer que nós temos que estar atentos, porque tem horas que Deus vai falar, para. Tem hora que Deus vai falar assim, não vá. Tem hora que Deus vai fazer, não faça. E a gente tem que estar pronto para isso. O Deus que muitas vezes eu vejo as pessoas pregando é um Deus que sempre fala assim para a gente. É um Deus de autoajuda. Você pode, você consegue, você é o cara, Deus é contigo. Esse é o Deus da autoajuda. É o Deus que te prospera, o Deus que te fortalece, o Deus que te dá as coisas. Nós somos crianças mimadas. Chora e Deus te dá. Chora e Deus te dá. Não é o Deus que eu creio. Porque o meu Deus, Ele me ensina. E muitas vezes quando Ele me ensina, Ele diz, não, isso não é bom. Esse não é o caminho. Não vou te dar isso, você não pode ter isso. Isso aqui é uma armadilha para você. Esse é o Deus, porque meu Deus é um pai zeloso que corrige o filho porque ama. Porque se Deus não me amasse, Ele não me corrigiria. E então Ele só ia dizer, você é o cara, você pode, você consegue. Mas meu Deus não é assim. Meu Deus é um Deus amoroso que me corrige e que diz assim, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, você precisa trocar isso por isso, você precisa substituir esse governo por esse governo, você precisa usar da tua liberdade para tomar boas decisões, você precisa usar da tua liberdade para andar por caminhos certos. Usa a tua liberdade, meu irmão, de forma correta. E você vai ser feliz e abençoado. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Palavra do Senhor para você.